Shalom, amados! Seja bem-vindo ao canal Berahote, o canal de bênçãos para a sua vida. Eu sou o pastor Josué Santana e nós estamos aqui para mais uma meditação na porção semanal. Você que está chegando no nosso canal, queremos convidá-lo para que você ative o sininho para você ser notificado. Nós estamos agora postando diariamente um vídeo de 2, 3 minutos, no máximo 4 minutos, com uma meditação diária, para que você inicie o dia sendo abençoado, com um pensamento elevado, e que você tenha todo dia de manhã uma palavra que possa servir de direção para o seu dia. Essas palavras, elas são sempre escolhidas, né? A gente vai estudando a Paraxá durante a semana e a gente vai destacando alguns pontos e nós usamos esses pontos destacados para fazermos a nossa conexão diária com o Eterno. Então, se você ainda não conhece a nossa conexão diária, vá lá no nosso canal, veja aí no nosso canal nos playlists, que tem uma playlist só de conexão diária. E ative o sininho para você poder receber todo dia, às 6 horas da manhã a gente posta, e você receber essa palavra e ser abençoado. Ter um dia onde você vai sempre ter uma palavra que vai direcionar o seu dia. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Você nos ajuda muito se inscrevendo, nos ajuda muito comentando no nosso canal, interagindo. O YouTube começa a indicar o nosso canal para outras pessoas que também gostam de ensinamento da palavra. Essa semana nós começamos essa semana aqui com uma notícia muito triste. O meu parente, meu cunhado, vocês viram a foto aí no início do vídeo, partiu para o Senhor nessa semana, infelizmente, né? Um rapaz novo, com a minha idade, mas o Eterno está em tudo, Ele sabe de todas as coisas. Esse ano é um ano muito difícil, creio que não só para mim, mas para todos. Perdi amigos, perdi meu sogro, perdi minha mãe e agora perdi meu cunhado. Mas o Eterno é aquele que nos dá força. O Eterno é aquele que faz nós ficarmos em pé e continuarmos a nossa jornada, continuarmos a nossa caminhada. Nós estamos em busca de um alvo. E esse alvo ele não vai ser conquistado aqui e ele não vai ser conquistado com facilidade. O nosso alvo ele vai ser, a Bíblia diz que o reino do céu ele é tomado à força. E é nesse tomado à força que nós precisamos sempre estar consciente. Então, que a alma do Paulo da Silva seja atado ao feixe da vida. Isso é uma bênção hebraica que é muito importante quando uma pessoa falece. E eu vou, sempre que pessoas conhecidas partem para o Senhor, a gente procura colocar uma menção dela na nossa porção, porque nós estamos, de certa forma, honrando essa pessoa. E eu tenho certeza que cada coisa que nós fazemos, mesmo a pessoa lá do outro lado, lá junto aonde ela tem que estar, o Eterno vai visitá-la e isso vai computar como méritos para a alma dessa pessoa. Então, as pessoas, quando falecem, não são para ser esquecidas. É tão importante que a ossada dela vai servir no dia da ressurreição do último dia. Então, nós ficamos tristes por perder um parente, mas ficamos felizes porque a alegria do Senhor é a nossa força. E essa semana, a nossa Paraxá, uma Paraxá muito especial, como todas as outras, né? Quando você cria um sistema de ensino, de aprendizado, que você segue um roteiro de estudo, de ensino, toda semana é especial. Às vezes você lê uma Paraxá, você fala, nossa, essa Paraxá é especial. Se você ainda não está habituado com a palavra Paraxá ela significa porção. E
é o que a gente chama da divisão dos 5 livros do Antigo Testamento em 54 porções que a gente estuda durante um ano. E aí você estuda uma porção, você fala, meu Deus, essa porção aqui é especial demais. Aí você vai estudar outra porção na outra semana, você fala, rapaz, essa porção aqui é especial demais, e todas são especiais. E o que é mais gostoso ainda, né? Passa anos e anos, você estuda, não acaba o conteúdo e você nunca fica saciado. Então, essa é a nossa jornada, irmãos. Se você chegou nesse canal, se você está aqui, é porque o Eterno te chamou para você aprender a palavra. E é lógico que o culto onde você frequenta, o que você faz é importante, mas não é mais importante do que você aprender sistematicamente a palavra de Deus. Muitas pessoas estão se perdendo nessa caminhada. Outro dia eu vi o Papa aí falando uma bobagem, depois passou alguns dias um pastor foi falar outra bobagem. Nós temos que tomar cuidado com isso, irmãos. Por quê? Porque nós temos que ter compromisso com a Bíblia, a palavra de Deus. Na hora que essa palavra deixar de simbolizar a verdade para a minha vida, não carece mais de nós estudarmos. Se eu colocar que ela valeu no ano passado, mas hoje ela não vale mais, que o ano passado isso aqui valia, mas agora não vale mais, então ela não vale para nada. Ou ela vale, a palavra de Deus, ou ela é doce ou é amarga. Ela não é meio termo. Tiago diz, olha, de uma mesma fonte não pode sair água salobra e água doce, ou uma ou outra. Então, quando eu olho para a palavra e eu digo, isso aqui não vale mais, então nada vale. Por quê? Porque se um pedacinho, Jesus falou que, olha, vai passar o céu e a terra, mas as minhas palavras, essas palavras não vai um tio, um iude, que é a menor letra do alfabeto hebraico, vai passar. Então, não exista, não caia nessa falácia, que é uma falácia do diabo, que quer dizer para você o seguinte, olha, isso aqui não vale mais. Vale. Eu posso não entender, muitas vezes eu leio e não consigo compreender, mas não interessa, eu tenho que obedecer. Essa semana nós estamos estudando a porção que se chama Vaierá, e a palavra Vaierá quer dizer apareceu. Ela está no capítulo 18 e o verso 1 e até o último versículo do capítulo de número 22. E essa porção, esse trecho que estamos estudando essa semana, ela tem algumas coisas muito especiais, porque eu estava estudando, meditando sobre as coisas e eu entendi o seguinte, nessa paraxá, amados, ela é um resumo da nossa vida para com Deus. Você vai ver que o que aconteceu com a vida de Abraão nessa paraxá, ela é uma síntese do que acontece com a minha e com a tua vida. Então nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar cientes, nós precisamos estar conectados com o Eterno para nós entendermos isso. Ela vai começar no capítulo 18, eu vou ler aqui alguns versículos e depois nós vamos meditar mais a fundo. Que diz assim: Apareceu o Senhor a Abraão junto aos terebintos de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no calor do dia. Tendo ele levantado os olhos, olhou, e eis que 3 homens estavam de pé em frente dele. Quando os viu, correu da entrada da tenda para os receber. Prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se tenho achado graça nos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo, que seja trazida um pouco de água, lavai os pés e reclinai-vos debaixo da árvore. Trarei um bocado de pão e confortai o vosso coração. Depois ireis adiante, pois por isso chegaste ao vosso servo. Amados, nós temos que, quando vamos estudar as porções semanais, nós precisamos sempre ter entendimento de conseguir localizar
na Bíblia o que a Bíblia está falando. Por quê? Porque quando a Bíblia fala algo, ela quer passar uma lição que muitas vezes ela não está explícita. Ela está escondida. Então, quando nós lemos aqui, apareceu o Senhor a Abraão junto aos terebintos de Manre. Em outras traduções, vai dizer junto aos carvalhais de Manre. Primeira coisa que nós temos que pensar nisso aqui. Abraão tinha acabado de fazer uma coisa excepcional. Ele tinha, aos 99 anos, terminado de circuncidar-se. E a circuncisão para Abraão e para a sua descendência, ela vai ter uma conexão, um conteúdo todo especial. Por quê? Porque vai, a partir daí, ser um sinal entre os filhos de Abraão e o Eterno. É um voto, é um laço tão sério, que o Eterno diz o seguinte: olha, todo varão, todo homem que nascer da sua linhagem e que não se circuncidar, essa alma será banida. O Eterno não quer. O Eterno quer que os descendentes de Abraão, fisicamente, sejam todos circuncidados. A circuncisão, ela traz algumas lições, eu vou falar apenas de uma, mas ela traz uma conotação de que se você é capaz de empreender tamanho sofrimento ao seu órgão sexual, que é talvez o órgão mais difícil, principalmente para o homem, de controlá-lo, de tê-lo sob comando. E quando a geração pós-Abraão aceita esse papel, aceita fazer uma aliança aonde o principal ponto dessa aliança é o seu órgão genital, é porque essa aliança ela é muito séria para os descendentes de Abraão. E Abraão vai aceitar isso. E aos 99 anos, quando ele tinha 99 anos, quando o Ismael tinha 13 anos, o Abraão circuncidou-se. Num período que não tinha anestesia, não tinha carinho, xilocaína, tinha nada. Tinha que ser no heroísmo. O que eu quero dizer com vocês falando sobre isso? Eu queria que você que está me ouvindo fizesse uma seguinte análise da sua vida. Qual é a aliança que você tem com Deus? Qual é o esforço que você empreende para manter a aliança que você tem com Deus? Qual é o nível de dedicação que você tem para dizer que tem uma aliança com Deus? Hoje em dia, quando a gente fala de aliança com Deus, as pessoas, muitas denominações, muitas pessoas, ela fala: olha, vem aqui na minha igreja, você dá aqui R$500, R$1.000 e faz uma aliança com Deus. Será que para uma pessoa, é só uma conjectura isso, mas será que para uma pessoa que ganha R$100 mil por mês, que ganha R$200 mil, ela fizer um voto, ela fizer algo que dê 1.000, que dê 5.000, que dê 10.000, seja lá o valor que for, será que isso fica caracterizado como algum esforço que eu tenho para manter a minha aliança com Deus? Ou será que isso é apenas, um ritual, uma coisa que não tem valor, que não tem uma conotação mais especial?
Eu quero dizer para você que a tua aliança com Deus, ela tem que trazer marcas. E eu vou dizer mais ainda, essas marcas, elas precisam ser marcas que traduzem dores. Porque quando nós lemos a Bíblia e nós vemos Jesus falando, olha, quem quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. Essa dor tem que ficar marcada em você. Para que as pessoas, ao verem, entendam que aquela dor é o valor, é o preço da sua aliança com Deus. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós olhamos para isso aqui, Abraão era um homem já rico, era um homem realizado, era um homem que já tinha um filho, apesar de ser gerado pela escrava, mas ele já tinha tudo. E quando ele tinha tudo, sabe o que ele fez? Ele quis fazer uma aliança nova com Deus. Irmãos, nós estamos a cada dia mais sendo levado para um pensamento leviano, para um pensamento de que a minha aliança com Deus não precisa ter nenhum caráter de responsabilidade, não precisa ter nenhum caráter de sofrimento, de que, olha, eu preciso me esforçar para que essa aliança fique mantida. As pessoas querem entregar para nós uma aliança que ela não tem nada. Abraão, aos 99, podia dizer, vou encarar isso não. Mas ele falou, é para fazer uma aliança contigo, Senhor. Abraão tinha uma maneira peculiar de fazer alianças com Deus. Ele chegava e fazia altares. Fazia altares. Maravilha. Sabe o que aconteceu? Agora Deus falou, não quero altar. Agora eu quero você. Eu sei que você faz altar. Eu sei que você põe para quebrar nos altares, ora e mola. Mas agora eu quero você, Abraão. Irmãos, esse é o nível de aliança que nós temos que ter com Deus. É a aliança que Deus não olha para o teu carro, Deus não olha para a tua casa, Deus não olha para o teu dinheiro, Deus está olhando para você e está falando, eu quero você. Eu não quero saber, se eu pedir 100 mil você dá. Eu não quero saber disso, eu quero você. Mais importante do que o teu dinheiro no altar é você no altar. Mais importante do que você fazer uma coisa de maluco é você estar no altar. No capítulo 18, Abraão fez isso. Quando ele faz a aliança, ele nem foi curado ainda, nem se curou. No meio do dia, a Bíblia diz assim que ele estava no calor do dia, na hora que o sol... Irmão, o camarada fez uma cirurgia a sangue frio. Arrancou parte do corpo dele a sangue frio. E aí, amados, quando ele estava nessa situação, sabe o que aconteceu? Aparece 3 homens na porta do Abraão. E às vezes nós olhamos e falamos, o Abraão estava sentado na porta e o cara foi passando. Não, o camarada ia passando lá longe na casa do Abraão. E quando Abraão viu aqueles viajantes andando, ele correu, levantou, com certeza com dor, no pior calor do dia, no calor mais terrível, na situação mais difícil, ele chegou e foi atender os 3 homens. Para de querer ter aliança com Deus que não requer sacrifício. Tenha aliança com Deus que requer algo de você. Então Abraão levanta e atende. E ele quase que implora para aqueles homens não passarem batido. E o pedido dele foi tão consistente que os anjos falaram, olha, nós vamos entrar e vamos fazer igual você falou, Abraão.
E aí, amados, quando ele termina de cumprir aquele ritual, lavou o pé do viajante, deu comida, deu bebida, olha, descansa aqui embaixo dessa árvore. Aí diz a Bíblia que o anjo fala para ele, fala: Abraão, daqui 1 ano eu vou voltar. E quando eu voltar, Abraão, a Sara vai ter um filho. E quando ele ouve isso, amados, a Bíblia diz que o coração do Abraão se encheu de alegria. O coração da Sara, a Sara chegou a duvidar: será? Meu velho agora vai ter filho comigo? Vai. Então, esse capítulo 18, Abraão faz um ato. Através desse ato, Abraão recebe uma promessa. E amados, quanto maior for a tua aliança com Deus, mais é a tua aliança com Deus. Talvez você fale que ficou maluco, José, o que você está falando? Porque Abraão fez um ato, fez um voto, assumiu uma aliança com Deus. E aí a Bíblia diz que aqueles anjos falam assim: eu vou fazer alguma coisa sem antes eu ter falado para o Abraão, meu chegado. E aí, amados, a Bíblia diz que o anjo vai falar para ele que eles vão destruir Sodoma. E quando eles vão destruir Sodoma, o Abraão vai colocar em prática mais uma coisa que é só para crente. E quando eu falo crente, não é que vai na igreja, é pessoa que tem Deus na vida mesmo. Porque o anjo vai falar para ele: olha, Abraão, nós vamos destruir Sodoma. E ele sabe que o sobrinho dele está morando lá. Mas esse sobrinho é o sobrinho que alguns capítulos atrás arrumou problema para o Abraão. Quem sabe se fosse eu falava: destrói logo, Deus. E ele não quer deixar explícito que ele vai interceder pelo sobrinho. Então ele fala: Deus, deixa eu te fazer uma pergunta. Se tiver 50 justos lá, o Senhor mata os 50? E aquele anjo fala: não, se tiver 50 eu não mato. É importante. E se tiver 45? Não, não mato. E se tiver 40? Não, não mato. E se tiver 30, 20, 10? Ele faz de tudo, irmãos, para que o sobrinho dele seja salvo. E não só o sobrinho, a cidade. É muito normal para nós, irmãos, nós somos seres humanos. Às vezes a gente vê, tem uma rebelião na cadeia. Aí a gente fala assim: tomara que a polícia entre e faça outro Carandiru lá. Não é? Quantas vezes nós não fazemos assim? Ei, vai ter Covid na cadeia. Tomara. Não é o que a gente pensa, não é verdade? A gente não se preocupa. A Bíblia diz que essa cidade era pecaminosa, mas o Abraão está intercedendo. E a intercessão dele dá resultado no capítulo 19. Lembra que eu falei que essa porção dessa semana, é um resumo da nossa vida? É a síntese da nossa vida? Por que é que você tem orado? Não é em vão. A tua oração não é em vão. Vai chegar a hora da resposta da tua oração. No capítulo 20, o Abraão vai ser provado. Tem aliança com Deus, mas vai ser provado. A Bíblia diz que Abimeleque tomou a esposa dele, e é a segunda vez que ele passa pela mesma provação. É a segunda vez que o Abraão fica sem esposa. Segundo alguns livros que eu leio, diz que tanto na casa do faraó quanto na casa de Abimeleque, porque na verdade Abimeleque não é um nome. Abimeleque foi traduzido como Abimeleque para o português, mas na verdade é um título. Na verdade, esse título em hebraico, ele se chama Avmelech, que ele chama pai e rei. É como chamavam o Avmelech, nem sei o nome dele, não tenho
de verdade eu não tenho noção do nome dele. Mas era o título do rei daquela cidade, e o rei daquela cidade, ele era um rei tão bom que o pessoal chamava ele de um rei pai. Diz que um anjo acompanhou Sara, tanto na casa do faraó quanto na casa de Abimelech. O anjo ficava a serviço de Sara. E quando Sara falava, fere, o anjo feria. E aí o anjo começou a ferir, a mando de Sara, todas as pessoas da casa de Abimeleque. E também na casa do faraó. Ao ponto que eles falaram, opa, tem alguma coisa errada. E aí foi revelado para eles que a mulher era a mulher de Abraão. E Abraão era um profeta. Então, irmãos, não é porque você tem uma aliança com Deus que você não vai ser provado. Abraão foi. Mas no capítulo 21, no capítulo 20 ainda, tem uma coisa muito importante para nós. O Abimeleque tomou a mulher do Abraão. Mas lá na frente, pouco mais para frente, ele vai fazer aliança com Abimeleque. Abimeleque vai pedir para ele, olha, pelo amor de Deus, não vira nosso inimigo não, porque vai dar prejuízo para nós, vai ficar difícil para nós. E ele vai, quantas vezes nós temos dificuldade de fazer laços de paz com as pessoas? Às vezes até a pessoa vem a nós esperando criar um ambiente de paz e nós queremos dar pedradas. Não devemos fazer assim. No capítulo 21, depois que ele fez uma aliança, recebeu uma promessa, intercedeu, recebeu o resultado da intercessão, foi provado de novo, perdendo a sua mulher, fez aliança com quem roubou sua mulher. Aí chega o capítulo 21 e no capítulo 21 sabe o que aconteceu? Ele recebeu o cumprimento da promessa que Deus havia feito. Ele pegou nos seus braços o seu filho Isaac. Yitzhak em hebraico. Sorriso. E ele pega essa criança e é como... Imagina o coração de Abraão como estava. E amados, quando ele termina de saborear a vitória, passado alguns anos, Deus vai chegar para Abraão e está lá no capítulo 22. Abraão, sabe o que eu quero? Eu quero que você ofereça o seu filho como sacrifício no altar. Alguns estudiosos, irmãos, vão dizer que Deus não pediu para Abraão matar seu filho. Porque é mais ou menos assim, ó. Pensa, eu estou com essa caneta aqui na mão, vou usar ela como exemplo para você. Imagina que eu chego para você e falo assim, você quer essa caneta? Eu te ofereci a caneta. Significa que eu vou te dar a caneta? Tinha um personagem de um programa infantil, aí, humorístico infantil, que ele adorava dizer pro outro, você quer tal coisa? Quando o cara falava quer, ele falava, mas eu não te dou. Então, eu te oferecer essa caneta não significa que eu vou te dar. Então, alguns estudiosos dizem que Abraão entendeu errado, que era para ele levar o menino, mas não era para ele sacrificar. Deus não pediu que ele sacrificasse. Era como se fosse para Abraão chegar naquele altar, tá tudo aqui, Deus, você quer o menino? Mas Abraão era uma pessoa tão integral na sua aliança com Deus, que o Abraão falou, não vou fazer isso não. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou oferecer, mas eu vou oferecer de verdade. E aí quando a gente lê a carta aos Hebreus, diz que Abraão subiu o monte, acreditando que ele ia matar Isaac, ia pôr fogo e das cinzas Deus faria Isaac reviver. Então, no capítulo 22, ele vai de novo ser provado. Nós não queremos ser provados. Os estudiosos, os rabinos dizem que Abraão foi testado 10 vezes. E nas 10 ele foi aprovado. Quantas vezes você está disposta a ser provado por Deus?
A Bíblia diz que o homem que é provado por Deus é maravilhoso, porque depois ele vai ser aprovado. Então, meu querido, nessa paraxá nós vemos promessa, intercessão, resultado de intercessão, provação, vitória na provação, cumprimento de promessa. Nós vemos provação e confirmação da promessa depois de que nós passarmos por todos os testes. Até onde você está pronto para ser provado por Deus? Até onde? Como eu falei no começo do vídeo, não é um ano fácil para nós. Mas nós estamos firmes, caminhando, esperando o que o Eterno tem para cada um de nós. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal, nos ajude a espalhar, divulgue esse canal entre as pessoas que você conhece. Você ativa o sininho para você ser notificado. Veja as nossas conexões diárias. Nós também colocamos um canal no Instagram que se chama Berachote, canal Berachote. Ponha lá no Instagram, siga-nos lá no Instagram e seja abençoado pelo Eterno. Que Deus abençoe você, abençoe a sua família. Nesse momento que tem sido difícil para a minha família, mas a gente sabe que o Eterno está no controle de todas as coisas. Não é fácil, mas nós temos vitória. O Eterno é a nossa vitória. Shavuot Tov, boa semana para todos vocês, em nome de Jesus.